mais um Pode Fazer Empreender um Negócio. Paulinho, bem? Bora mais uma? Bora. Paulo, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu tô precisando. Na verdade, Olha eu já aí. deveria estar usando. É. Óculos. Gostaríamos de convidar, então, Tayane Weber, Atacadão dos Óculos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, por me receberem hoje, para poder contar um pouco da história da empresa, um pouco da minha história também, as ordens. Vamos lá, já conversou bastante. Tava trocando uma ideia antes, né? Que eu Já tinha falando. bastante coisa interessante que vai surgir hoje pra galera nos acompanhar aí. Thay, Bora lá. vamos lá. Olha só. A Thay, no colégio, como é que era? A Thay era aquela guria que ficava mais no fundão, mais conversadora, eu sei que era. Ou não muito? Bom, no colégio, eu era sempre a do fundão. Tava no fundão com os meus amigos, não conversava, tá? Durante a aula, era foco total. A pessoa que copiava cada suspiro do professor, copiava tudo, assim, com extrema agilidade pra não perder nada, mas sempre no fundão. No fundão. Eu achei que hoje a gente ia já... Não, Que talvez vai você- ficar ser do meio pra frente Não, e tal. Tu sabe? Mas aquela energia já... Muito. Tá, Tá, tu sabe melhor que que assim, ó, energia. olha, eu acho que a gente já tá há quase um ano aqui, né? E a gente nunca achou um empreendedor que fosse, tipo, o CDF da frente. sabe? Tipo assim, ó. Ou seja, você que senta atrás, viu? Ó, não- Tem futuro, Tem talvez. futuro. Vai dar tudo certo. Vamos usar essa energia pra coisa boa daí, entendeu? Não é pra tocar terror. Tá, e aí, terceiro ano, beleza, tá na hora de começar a fazer alguma coisa. Certo. O que tu pensava, qual que era a ideia e quando que entra o empreendedorismo no negócio? Eu não pensava. Eu não pensava porque eu vim de uma família que nunca conversou comigo sobre isso. Então, como eles sempre trabalhavam, quando eu comecei o primeiro ano, meu pai estava montando uma loja nova de roupas e eu já trabalhava com eles na loja, era o foco no colégio, estudar, de tarde trabalhava com eles, auxiliava, mas eu nunca pensei sobre o que eu realmente queria fazer. No colégio, no terceiro ano, que eu tive que decidir. E eu estava totalmente perdida. E como é que foi esse? Eu sabia que eu queria ganhar dinheiro. Boa. Como Já que eu tinha ia uma fazer, hora eu que não tinha noção. E como surgiu, assim, que curso surgiu, como é que foi? Conta um pouco pra gente. Tudo não, mas conta pra galera. Foi uma influência do meu pai. O meu pai queria muito que eu fizesse odontologia, que ele acreditava que era uma faculdade que ia me trazer sucesso, que é um emprego, um trabalho garantido. Então fui lá, fiz odontologia. Mas como eu já trabalhava com eles no comércio, na loja de roupa, eu cresci dentro de empresa, eu cresci fazendo caixa, mexendo com dinheiro, fazendo cadastro, organizando coisas. Eu já vi no início da faculdade que não era para mim ficar presa dentro de um consultório olhando para dentro o dia inteiro. Eu queria circular, eu queria ver mais pessoas, eu queria conversar com pessoas. Eu gostava era do comércio. Mas terminei a faculdade, me formei, fui para odontologia, comecei a trabalhar com a odonto, comecei a trabalhar em uma rede de clínicas. Em pouco tempo, eu consegui me passar a responsável técnica dessa empresa e logo depois eu consegui comprar uma parte e me tornar sócia da empresa. Já não era o que eu queria, tá? Já não tava. E as empreendedoras ali, né? Não era o que eu queria, mas eu tava ganhando dinheiro. Que idade era isso? Só pra entender. 21. 21. Cedo. Eu tava Muito ganhando nova, dinheiro, eu podia sair de casa. Eu tinha minha casa, eu podia guardar dinheiro, podia comprar, podia fazer o que eu quisesse, porque eu tinha o meu dinheiro. E aí eu continuei. E eu comecei a ganhar mais dinheiro. E eu continuei. Sim, virou sócia, consegue ganhar E mais aí eu pouco. achei um caminho dentro da odonto, que na época era muito novo ainda, mas hoje é muito comum, que é um avaliador. Então, além de sócia, eu era avaliadora. Então, eu conseguia participar de todos os tratamentos, eu recebia o cliente, eu conversava, eu avaliava, eu passava tratamento, eu negociava e passava para outro dentista fazer o procedimento. Ah, entendi. E aí eu comecei a gostar. Mas aí depois eu comecei a me sentir presa de novo, eu queria estar na rua. Eu queria estar na rua, eu queria mudar de rotina, eu queria ver mais pessoas, eu queria fazer mais coisas. E aí, deixei a odontologia. Meu pai, na época, já tinha começado com a ótica aqui em Santa Maria. Se eu não me engano, na época ele tinha 4 unidades. Mas nisso os teus pais tinham loja de roupa ainda? Meu Lá pai atrás, ainda quando fizeram- tinha, Aham. ele continuou com a loja de roupa e começou a ótica. A loja Entendi, de mais uma roupa. outra- Isso, começou com a ótica, deixou a loja de roupa e ainda durou uns 2 anos com as óticas e a loja até ele fechar a loja de roupa e ficar só com as Só nas óticas. óticas. E aí eu chamei ele pra conversar e disse, ó, pai, não tô feliz, não tô legal, eu tô largando o odonto. Ou tu me aceita, eu trabalho contigo, ou tô indo embora fazer outra coisa, mas dentista eu não quero mais ser. Aí ele me aceitou. Aí mais Aí eu fui tranquilo. trabalhar com ele. E pra galera que às vezes tem esse dilema, assim, como é que foi trabalhar isso com os pais, né? Tipo, ó, foi devagarinho ou chegou e falou, não, vou fazer? Como é que foi? Tipo, porque... Então, eles já estavam notando que eu tava estressada e eu tava infeliz porque eu tava engordando, eu tava perdendo o cabelo, eu tava irritada, qualquer coisa que me falasse eu já saía brigando com todo mundo, eu tava sempre na defensiva. E eles começaram a notar que eu tava acelerada demais e que eu não tava contente.
Mas mesmo assim, mesmo eles percebendo isso, quando eu resolvi largar a odontologia, mudar de profissão, claro que não aceitaram muito bem, né? Porque tu tem uma faculdade, tu tem uma profissão, tu vai largar a tua profissão, tu vai vender a tua clínica, tu vai vender as tuas coisas e começar do zero? Eu disse sim. E se cria Sim, na eu cabeça vou. dos pais também, né? Que na cabeça deles é um ideal, né? É que muitas ideal. vezes não é o ideal pra Não, pessoa só que assim, também, né? Tá tudo bem, porque eles estão tentando provocar, eu quero minha filha bem. Exatamente. quero- Sempre Então, pensando no sim, melhor, só que, claro, a gente é, entende, e, né? e aí ali, tipo, só que na verdade, daqui a pouco não era aquilo que exatamente foi. Aí era eu o que com queria, né? 25, 26 anos, já não estava contente, já não estava bem. Por que não largar e começar de novo com 25? Por que esperar até os 30, sim. até os 30 e poucos? Esperar Uma ficar... vida inteira, né? Uma vida Ainda inteira pela para dar um frente, né? passo. Não, e a decisão é corajosa, porque você tá Muito. imagina, você até é sócio negócio, querendo, tá ganhando muito bem e tal. E outra, odonto é um curso que demanda um investimento em si, né? Precisa então de tem tudo investimento. isso, tem que ter muita Investimento. coragem, realmente, Né? né? E é investimento constante, porque todo ano tem atualização, todo ano tem nova tecnologia. Então, a gente precisa estar todo ano se atualizando e investindo em inovação dentro de uma clínica. E é legal. É bonito a odontologia. Eu sinto que eu sinto falta é da reação dos pacientes que eu tinha quando entregava um sorriso novo. Ah, Aquela pessoa, sim. ai, não tenho dente. Mas agora tu faz entrega um quando implante. bota um Pois é, óculos cara. novo. Você consegue se ver Isso. melhor. Isso é uma coisa que a gente tem dentro da ótica. Quando as meninas entregam o serviço, a reação que a gente tem de muitos clientes na loja é o mesmo. E elas se sentem... É muito gratificante. Elas adoram essa sensação de dizer, ó, ajudei a escolher o ideal para aquela pessoa para mudar o dia a dia dela. Para ela conseguir ter mais conforto, para ela conseguir ter mais autonomia. Porque às vezes pega uma pessoa que não enxerga praticamente nada sem um óculos, que precisa realmente, não vive sem, Sim. mas que não usava. Por um motivo ou por outro. Sim, que ou nem se dá né? conta que Então, tem necessidade, né? troca depois de 5 anos, às vezes. 5 anos sem enxergar bem, ou nunca usou, vai colocar o primeiro. Então, a reação que a gente vê das pessoas é muito gratificante. Meu Deus, Isso eu tô- é tão bonito É dentro massa, da ótica né? quanto É massa. era dentro da clínica. Criança pequena, a gente já fez óculos para bebê. Então, Cara, tem isso. Isso é legal, Que amor. cara. É legal, é legal. E hoje em dia eu consigo, eu viajo, eu circulo, eu converso com as meninas, com os meninos, o pessoal da equipe, a gente está inovando, a gente está pesquisando. Então, tem muitas funções que são ótimas, todas elas, adoro, não reclamo de nada, amo tudo que eu faço tudo com muito amor. Toda a minha equipe ama o que faz e faz tudo com muito amor e carinho também. Então, hoje em dia, eu estava conversando com uma delas ontem até e disse, olha, a equipe que eu tenho hoje, eu não mudaria ninguém. A gente vai trazer pessoas novas, mas quem eu tenho, para mim, é a equipe perfeita. Porque todo mundo faz com amor. Todo mundo faz com dedicação dentro da empresa pelo cliente que está atendendo, para entregar o melhor, para mudar o dia a dia, para melhorar a vida dessas pessoas. O dente na clínica, a pessoa deixa para depois. Pode deixar para depois, ninguém está vendo às vezes. Mas os olhos a gente precisa. Sim. Então as pessoas valorizam muito mais. E a gente também consegue notar na entrega o valor que a pessoa dá. A felicidade que muitas pessoas ficam com aquele óculos novo de recuperar uma visão que às vezes estava anos sem ter. Tá, Legal. e assim, ó, beleza, aí tu vai trabalhar com teu pai, que é uma dúvida que a galera tem, que é o seguinte: quando começa a trabalhar com família, aí meio que muda a coisa também, né? Como que é? Aí assim, ó, no almoço de família, tá falando lá sobre óculos também? Ou tem um limite? Como é que funciona? Assim, ó, meu pai tava me enlouquecendo. Porque ele não podia me ver, que ele tinha que falar de ótica. Se eu estivesse passando por ele, ele me chamava e falava de ótica. Se eu estivesse almoçando, ele falava de ótica. Se eu estivesse jantando, qualquer momento que ele me enxergasse, ele tinha que falar de ótica. Era Thai ótica. Era. E aí, eu sempre soube separar o momento de trabalhar e o momento de vida pessoal, o momento de descansar. A gente não tem horário, a gente vai trabalhar o horário que for, o dia que for, mas a gente precisa separar e ter o seu horário de descanso, porque senão a Quando cabeça vira não a chave, funciona. tem que virar a chave. Então, é a outro gente tem momento. que ter um momento que é trabalho e um momento que é descanso. Se tu mistura, tu se perde. Então, a gente teve que conversar. Até hoje eu ainda tenho que olhar. Não tá na hora. Legal. E separar. Horário de almoçar é sagrado. É horário de almoçar, não é pra falar de trabalho. Horário que a família tá reunida, horário de jantar, de tomar um café. É o horário de aproveitar em família. O horário de conversar sobre trabalho é outro. Aí agora eu tô tentando convencer ele a gente marcar reunião. Aí a gente sair para conseguir conversar também, nem que seja no escritório. A gente marcar esse horário para resolver isso. Demorou, mas ele entendeu. Começou, Ele entendeu que precisava daquele momento em família. Porque quando a gente une gerações diferentes e a gente é família, a gente perde um pouco da noção de como conversar e se comunicar.
a gente acaba brigando muito, a gente acaba se entrando em atrito e tentando debater as ideias. Sim. E às vezes as pessoas não são muito receptivas às ideias e às mudanças. Então a gente acaba discutindo e brigando bastante. Então se a gente vai usar o nosso horário de almoço, nosso tempo de família, nosso horário de fim de semana para falar sobre a empresa, a gente vai acabar brigando. Sim. Quando Porque- não tem mais aquele momento de família Claro, mesmo, né? porque Tem um assim, momento eu de- quero te de- passar a minha ideia, ele quer me passar a ideia dele. Eu consigo, eu ouço, eu entendo, e aí eu vou explicar por quê. Ele não. Ele que sabe. Não, mas tem que ser assim, tem que ser assado. E aí... Então, às vezes, Entendi. é engraçado que eu falo pra ele alguma coisa. Não, isso não. Aí passa um dia, 2, ele diz, eu tive uma ideia. Muito similar. E aí, sempre, às vezes eu tô falando alguma coisa, ele diz, não, e fala a mesma coisa. Né? Tá. E aí, dentro da história, tu volta pra dentro pra ótica, no caso, ali, e aí começa também um trabalho ali, né? Como é que foi os primeiros momentos ali, primeiro mês, primeiro Porque ano, já sabe? existia, Porque já existia, e tem que entrar E no o pai negócio meio que tinha o jeito dele de Sim, gestão, né? Eu E aí? comecei a trabalhar com eles em loja de roupa com 14 anos. Mas antes Ah. disso eu já cresci. Ele trabalhava numa rede de loja de roupas também, que eu cresci lá desde pequenininha, vendo como as coisas funcionavam. Depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar em uma franquia, em uma rede de clínicas. Aprendi muito com o pessoal. Assim, ó, aprendi muito mesmo, eles eram excelentes. Tanto meus colegas que trabalharam comigo na clínica, que me ensinaram muito, quanto os proprietários dessa rede, que me ensinaram muito também. Isso tem Então, odonto daí. na odonto. Aham. E eu fui treinada dentro da odontologia para enxergar o paciente como um todo, montar um plano de tratamento com tudo que a pessoa precisa e passar opções, porque às vezes o que tu precisa não é o que tu pode pagar. Então, eu nunca deixei nenhum paciente sair da clínica sem uma solução. Eu sempre encaixei o que a pessoa podia pagar para resolver a necessidade dela. E quando eu entrei na ótica, o meu primeiro dia dentro da ótica, eu entrei em desespero. Meu Deus, eu entrei em desespero, porque o meu pai veio de outra realidade. Ele veio de uma realidade onde tu precisava ser o mais em conta, só ter o melhor preço. Então, eu que estava acostumada a pegar uma pessoa, a ouvir a pessoa, a entender o que a pessoa precisa e passar opções, eu entrei em desespero quando eu vi que era assim, tá, essa é a tua receita, tua lente é tanta, é essa aqui. Eu disse, meu Deus, e as opções? Isso já tem anos, né? Sim, é. E as opções? E as opções de preço para a pessoa escolher, as opções de qualidade, de exato. tratamento, cadê as opções? De entender. As Sim, não estão tipo, ouvindo. Talvez a gente perca uma venda E aqui, aí eu vamos de outro é, modo. O cliente né? perguntando, tem desconto à vista? Não, não tem. Eu disse, meu Deus, como que não tem? Então, meu primeiro dia, assim, dentro da ótica, eu fiquei totalmente apavorada. E eu chamei ele e disse, meu Deus, como? E ele disse, é assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. E realmente sempre deu certo. Ele sempre Sim. teve sucesso no que Sim. ele fez. E aí eu demorei. E eu demorei para conseguir mudar a realidade dentro das óticas, para os meninos começar a ouvir, a entender, a ajustar a melhor opção para a realidade daquele paciente, daquele cliente dentro da realidade dele, necessidade dele, do bolso dele. Hoje, qualquer uma das lojas que o nosso cliente chegar, ele vai ter o mesmo atendimento. O principal é ouvir. Uhum. Então, a gente Tem vai uma essência do ouvir atendimento ali. Escutar. para poder identificar e poder passar opções. Assim como na odonto, ótica também, existem milhares de opções. O ideal talvez não seja o que o cliente pode pagar no dia. Então, a gente vai sempre apresentar opções, o ideal, e vai ajustando de acordo com a necessidade e a realidade de cada um. E aí, essa mudança foi muito difícil e foi muito demorada. Então, no início, eu me afastei um pouquinho, eu dei as dicas que eu tive que dar da realidade que eu vinha e fiquei no financeiro. Fiquei dentro do escritório, organizando papel, organizando dinheiro, organizando tudo, durante uns 2 anos. E aí, depois desses 2 anos, a gente já tinha mais óticas. Eu disse, eu acho que está na hora de eu sair daqui, de eu circular, de eu fazer visita, de eu conversar, de a gente observar o atendimento, de a gente mudar o atendimento e passar essa tarefa para uma outra pessoa. Eu não posso ficar presa dentro do escritório. Até porque não era aquilo que nós Eu estávamos ia antes, dizer- sentido, não era aquilo que ia teu Não também, era, né? O que tem brilho nos olhos. Não, e outra, ficar presa era o que ela não queria no odonto. Exato, Vai exatamente. estar repetindo, não, Não, né? peraí, é. E aí ele concordou, achou legal. A gente tem uma pessoa que faz hoje essa parte administrativa dentro da empresa. E eu pude ficar livre para viajar. Eu perco muito tempo na estrada. O tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, eu estou dirigindo. Às vezes é 4, 6, às vezes eu vou e volto, é 8 horas no dia dentro do carro dirigindo. Mas é necessário, porque tenho todas as lojas que eu preciso visitar para entender a necessidade de cada uma. Eu gosto muito de só olhar as meninas atendendo, ouvir o atendimento, ver o que a gente pode melhorar, o que está faltando, o que está legal, para poder ajustar depois. Então, preciso estar dentro das lojas. Hoje em dia já faz 2 anos e está indo super bem. Hoje em dia já está mais tranquilo, mas no início,
Foi difícil a gente conseguir conciliar a visão de um com a visão de outro, a gente conseguir sentar e conversar, porque quando tu é filho, quando tu é filha, é aquela coisa, eu te criei. É difícil fazer essa Eu virada, te cuidei. né? Eu que te ensinei Eu várias que te coisas agora. ensinei. É difícil. Então, demora às vezes para os pais reconhecerem que o filho cresceu, que o filho tem competência, tem habilidade, que eles também precisam ouvir o que o filho está falando. Eu acho que isso foi uma das maiores dificuldades. Se eu não fosse filha, ele teria aceitado mais fácil e mais rápido tudo que eu falei. Mas por ser filha, aquela criança que não sabia nada, é mais difícil de aceitar a opinião, é mais difícil de levar em consideração e acreditar que realmente tu tem competência. Por quê? Tu mudou de profissão, porque tu não sabe nada. Tem Né? aprendendo. Eu ouvi muito isso. Nada na tua vida dá certo, se desse não tinha mudado de profissão. Tu não sabe o que tu tá falando, tu não sabe o que tu tá fazendo, tu mudou de profissão. Se tu soubesse, não tinha mudado. Então, eu ouvi muito isso, mas mudar de profissão não tem a ver com fazer certo, dar certo Mas ou já não. Fazer bem feito, 100%. Já mostra que tu tá querendo fazer o certo. Ou mais que isso, que tu sabe o que não é pra ti. Uhum. Já é um início que muito bom, né? Tinha geração que fazia o que não gostava a vida, A vida inteira, inteira, porque era exato, sua obrigação, exato, tu não pode exato. mudar. Não tinha opção de mudar. E eu sempre digo, a gente tem que saber se colocar no nosso lugar. Eu sei o meu lugar. Eu sei o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, eu sei a minha habilidade, eu sei a habilidade que eu não tenho. Eu sei o que eu vou fazer certo, o que eu vou fazer errado para evitar que eu faça. Se eu quero fazer algo que eu sei que eu não sei, eu vou aprender. Eu não vou sair fazendo de qualquer jeito. Então, eu sei me colocar no meu lugar e eu sempre soube fazer isso. E o erro hoje em dia é a pessoa não saber se colocar no seu lugar. Não saber qual é a sua limitação e querer fazer coisa além do que pode e além do que deve. E aí vai erra, ou não sabe E fazer aí tecnicamente vai, a coisa. erra. Né? E aí vem essa crença de que nada do que tu faz dá certo porque tu tá mudando de profissão. Não, eu tô mudando de profissão justamente porque eu sei o que eu sei e o que eu não sei fazer. Não, Isso não é pra mim. Eu não vou insistir numa coisa que não é o meu talento, que eu não vou conseguir evoluir, ou que eu não vou ter, não brilha, ser feliz fazendo, que não brilha os meus olhos, por obrigação. Eu prefiro largar tudo e começar do zero em uma coisa que eu amo e que eu vou fazer com amor e dedicação, porque eu vou ter mais sucesso. E aí, pra mim não foi difícil largar. Pra mim foi muito tranquilo mudar de profissão, começar numa profissão nova, porque eu sabia que eu ia estar trabalhando com o que eu gosto. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente faz certo e a gente tem sucesso. E tu sabe que o desafio também de conseguir aos pouquinhos ir moldando e ir colocando, tipo, como eu disse, né? Eu era filha, então se fosse uma outra pessoa, talvez você escutasse mais rápido. Claro. Mas esse teu desafio de conseguir enfrentar isso e aos pouquinhos e, cara, mostra uma persistência também. E outra, cria muito mais casca pra quem tem um desafio maior, Com né? certeza. Porque aí tu cria casca e sabe como lidar, sabe como... Quais características que tu vê, assim, que tu tinha naquele momento, assim, que tu usou, que tu fez, que tu fazia, pra gurizada que tá nos escutando, tipo, que também tem a mesma situação. O que tu fazia ali que funcionava e, isso aqui deu certo. Quando eu desse mudei, modo. Não, e quando tu começou um pouquinho a colocar a opinião dentro do negócio, colocar as ideias do negócio, via que aceitava, depois não aceitava, o que tu fazia? mostrar resultado. Legal. Mostrar resultado, porque quando tu fala com uma pessoa que não acredita no que tu tá dizendo, vai dizer, então faz. Então, se tu acha que dá certo, faz e vamos ver. E aí tem que ir lá, tem que fazer, tem que mostrar que dá certo, pra pessoa ver que realmente dá certo e que tu tem razão. Então, pra se posicionar, a gente tem que ter competência e mostrar resultado. Se tu tá só falando e tu não consegue mostrar resultado, realmente tu tá falando bobagem. Então, o melhor jeito de ser ouvido e de se posicionar é mostrando resultado. Eu não concordo com o que tu tá dizendo. Deixa eu fazer, deixa eu tentar e a gente vai ver se dá certo ou não. Vai lá, faz, tenta, deu certo, perfeito, tu tem razão, vai lá, muda, faz do teu jeito. Não deu certo, dá um passo pra trás, vai aprender e faz diferente. Desculpa, errei também. Errei, não é o era caminho. É isso aí? Vou pensar em um É. jeito de fazer novo. Pessoas e empresas aprendem e mudam todos os dias. Eu digo para as meninas, eu posso chegar aqui hoje, falar algo que é pra gente fazer e semana que vem vir aqui falar algo diferente. Porque a gente aprende, a gente muda, a empresa testa, valida ou não e muda. Então, a gente está em constante desenvolvimento. Não é porque a gente fazia de um jeito o mês passado que a gente vai fazer hoje ou que a gente vai fazer o ano que vem. Vai mudar, tem que mudar. Quem não muda não vai ter sucesso, não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que aprender, tem que evoluir, tem que ter mudança. Pessoas e empresa é a mesma coisa. Então, deu certo, vou colocar em teste, vou colocar para funcionar dentro da empresa. Daqui um pouco eu vou ter uma ideia melhor, eu vou ver algo que está dando certo com outra empresa, talvez de outro segmento, e eu vou trocar e eu vou fazer diferente. Não deu certo? Vamos voltar ao que era antes, pensar de novo, reformular, testar novamente e aí colocar... E precisa ter essa validação, né? Precisa mudar, né? Tipo, porque, Precisa. cara, todo momento é um momento Muito novo, né? rápido, né? Tipo, Precisa. Quem não muda não chega em lugar nenhum. Ainda mais, cara, agora a gente tava comentando antes, tá? Projetos novos, etc, eu fico curioso. Mas cara, se tu não inova dentro do negócio o tempo inteiro, né? O dia inteiro, o mês inteiro, tipo,
toda semana. E interessante que trouxe uma passagem. As pessoas mudam também, né? Muito. Aí daqui a pouco aquele funcionário que tá ontem contigo, hoje já tá diferente, e amanhã vai estar diferente, e daqui a pouco começa semana. E, Se tu souber muito bom. trabalhar com as pessoas, tratar as pessoas de um jeito certo, todo mundo vai evoluir, vai melhorar contigo, vai mudar para melhor. Se tu não souber levar, se tu não souber como conversar, se tu não souber como orientar, em vez de melhorar, as pessoas vão dar um passinho para trás e ninguém chega em lugar nenhum. Dentro de uma empresa, todo mundo tem que estar na mesma sintonia, todo mundo tem que estar evoluindo junto. Um que está andando para trás trava todos os outros. Então, é olhar a empresa no geral, eu olho todas as lojas, todas as pessoas e tento enquadrar situações para todos. Não pode ser diferente para um para outro, tem que estar todo mundo no mesmo ritmo, todo mundo na mesma sintonia, fazendo do mesmo jeito. Quando um faz diferente, estraga todo o resto. Às vezes, uma das meninas posta alguma coisa no Instagram de alguma coisa que não deveria. Por exemplo, dentro das lojas, ninguém toma chimarrão. Não é certo. Tu tá dentro da loja para trabalhar, para atender nosso cliente, não para ficar tomando chimarrão. E um ambiente, teoricamente, que, né, olho, limpeza, saúde, Mas né? aí as meninas fazem, às vezes, deixam na cozinha e postam uma foto. Aí as outras lojas vêm e mandam mensagem. Agora pode? E eu disse, não. Pode já na vou, cozinha. Mas tem que estar... Se tem um que está fora de sintonia, todos os outros notam e desfoca todo mundo. Então, é todo mundo trabalhando junto, no mesmo ritmo, do mesmo jeito, caminhando junto, evoluindo junto. No momento que não evolui, travou a empresa, a E gente não como chega que em lugar faz, nenhum. tá aí, pra conseguir manter? São 8 lojas, né? São 8 Como lojas faz pra hoje. conseguir manter essa sintonia em controle? Porque, agora tu tá aqui conversando com a gente. E manter Tem mais outro- uma cultura organizacional Exatamente, do negócio, é uma né? cultura do É negócio. uma Como que faz? cultura. A gente tem... Basicamente, todas as nossas meninas e meninos têm o mesmo perfil. São pessoas que sabem ouvir, são pessoas que sabem entender e são pessoas que têm vontade de melhorar. São pessoas ambiciosas e humildes. Porque quem ouve opinião, quem aceita uma opinião e quem sabe evoluir com isso é uma pessoa humilde. Pessoas que não têm humildade, elas não evoluem, elas não chegam em lugar nenhum porque elas sabem de tudo. Então, a gente tem o mesmo perfil de pessoas dentro da empresa. A gente consegue se comunicar com elas. Eu ligo, eu vou nas lojas, o Armando, meu pai, faz isso também, para conseguir conversar e manter todo mundo no mesmo ritmo. Quando a gente nota que uma pessoa está saindo, a gente chama, a gente conversa, a gente entende o que está acontecendo, é um problema pessoal, é problema entre elas, é algum problema que está acontecendo que está tirando o foco dessa pessoa. Em uma conversa, a gente resolve, porque todo mundo só quer ser ouvido. Todo mundo é importante. Para mim, todo mundo que trabalha comigo é muito importante. Eu quero ver todo mundo feliz, todo mundo alegre e todo mundo tendo sucesso na vida. Se eu vejo que alguém não tá legal, eu vou chamar, eu vou conversar, eu vou entender o que está acontecendo para conseguir alinhar. Eu não quero uma pessoa trabalhando triste, desmotivada. Eu quero saber o que está acontecendo. Se foi eu, se foi ele, se é a empresa, se é a colega, o que aconteceu. Então, eu trabalho ouvindo, conversando e ajustando para todo mundo trabalhar contente, para todo mundo dar o seu melhor. Cara, e me diz uma coisa, agora uma parte que eu gosto, que é o seguinte. Quando que vem a virada de chave, principalmente nas redes sociais, de tu começar a colocar mais a tua cara, assim, essa proximidade com o público, o bastidor, o provador, sabe? Como que funciona isso? Porque hoje a gente vê que isso é meio que a cara do Atacadão, assim, tem essa pegada, né? Eu sempre detestei aquelas imagens de arquivo. Aquilo é muito impessoal, aquilo não conecta ninguém com nada. Então, é minha empresa. Meu pai não gosta de aparecer. Minha mãe eu ainda consigo levar. Levo ela, faço maquiagem, cabelo, vamos tirar foto. Aí ela sempre reclama. Aí eu odeio. E já fazendo pose, né? Eu no próprio odeio. Nossa, eu detesto me arrumar pra fazer essas fotos. Mas ela gosta. Então, eu uso a gente como o rosto da marca, porque é a gente que tá com a marca. A gente começou a marca e a gente vai terminar com a marca. Então, eu uso o nosso rosto pra gente conectar. Eu sempre detestei, desde a época da clínica, aquelas imagens prontas que ia pra postagem de Instagram, de Facebook, que aquilo não é interessante. Sim. A gente Não vê aquilo conecta, Meio né? pessoal, né? Não ninguém conecta. para pra olhar aquilo. Uhum. Quando é a mesma pessoa que está aparecendo, quando é a cara da marca que está aparecendo, quando é alguém real aparecendo, alguém real mostrando. Agora as meninas estão gravando vídeo também, estão legal. colocando, estão falando de promoção, estão postando as fotos nos stories. Porque quando um cliente chega na loja, é elas que vão atender. Isso é muito legal. Não Isso é é eu bem que tô importante. lá. Cria conexão como se ele Cria já conhecesse a conexão. pessoa, né? Exatamente. Então, É legal o cliente, isso. eu vou comprar em Esteio. Ele sabe que ele vai chegar na loja de Esteio e ele vai ter a Marta e a Janice para atender. Ele sabe qual é o rosto delas. Ele sabe como é que é o jeito delas. Ele sabe em cada cidade quem é que vai estar lá dentro da loja esperando para receber eles. Então, cria essa conexão. Não adianta pegar uma pessoa aleatória, um rosto criado por inteligência modelo artificial, lá, modelo, nada a ver. e colocar, porque não é a pessoa que está comunicando, não é a pessoa que está dentro da loja esperando.
Então, desde o início, quando eu entrei, a gente já começou a fazer as fotos, a gente já começou a fazer vídeo, não tanto. Eu não cuidava muito dessa parte, eu realmente deixei de lado. Não falava, não colocava os stories, não fazia nada direito nessa parte. Contratei algumas agências, não foi legal. Tá. E aí eu deixei morrer um pouquinho. Esse ano eu voltei a trabalhar mais com isso. Passei o controle para as meninas também, para elas fazerem foto, para elas fazerem vídeo, para elas mostrarem o dia a dia. Vai melhorar ainda mais, então a gente vai começar a mostrar mais para o nosso cliente e para quem tem curiosidade como é que funciona dentro de um laboratório, como que a gente faz o pedido de uma lente, tipo, os aparelhos que passa para mandar esse pedido, como que chega pra gente, como que a gente monta, como que a gente conserta. Eu quero mostrar essa realidade. Vai demorar um pouquinho. A gente está organizando essa novidade. Eu acredito que a partir de dezembro a gente já vai conseguir trabalhar melhor, mostrando melhor a questão de bastidor mesmo. Isso é muito legal. Isso é legal. Demonstrar Conecta, mais. claro, conecta, mano. Eu quero mostrar o que é a realidade ali. Eu faço as fotos, faço os vídeos, mas eu não tenho o perfil de ficar o dia inteiro ali gravando conteúdo, ou tirando foto e colocando, mostrando como é que é a minha rotina, como é que é dentro da loja. Então, passei para as meninas que estão lá realmente postar esse dia a dia para as pessoas entenderem o que acontece dentro de uma loja, que não é só chega ali, vamos fazer teu óculos e o óculos aparece pronto. Tem todo um processo por trás, passa por equipamento antes de um pedido, passa por todo um sistema de laboratório, vem um óculos, passa por conferência. Então eu quero mostrar esse dia a dia para todo mundo. E é muito legal, até não digo para valorizar, mas entender o cuidado que tem para aquilo que está sendo feito para ele. Entende? Não é uma coisa que rápido. simplesmente Não. aconteceu. Senão, Tem muita a gente tecnologia. pensou como a gente vai fazer isso, né? Claro. E é legal. E é isso que eu quero mostrar. Então, acredito que agora, a partir de dezembro, eu já vou conseguir mostrar um outro lado da ótica. Hoje a gente mostra ainda, trabalha muito com as armações, mostrar os modelos, mostrar uma lente, mostrar outra, mostrar tratamentos. Mas eu quero mostrar tudo o que acontece por trás. Depois que tu compra o teu óculos, tudo o que acontece até tu receber ele pronto. Legal. Não, isso vai ser muito legal. bom. E é interessante porque aí também começa a equipe a comprar. Primeiro o líder tem que comprar ideia, né? Tu vai lá, faz o negócio ali, depois a equipe começa a comprar uma ideia e aí tu pode falar, não, beleza, agora que estão fazendo já, eu tô tranquila, eu posso... Algumas Porque têm não é missão vergonha. nossa. Algumas têm vergonha, eu não quero normal. aparecer. Mas sempre tem uma Que puxa. que vai. Aí, mas tem aqui Dá que você vai certo. olhar. Ai, tô com vergonha, mas quando vê, aparece a lente na primeira, por exemplo. Tem também. Vai sair soltando, vai Mas que legal, isso funciona. E me diz uma coisa assim, ó, dessa gurizada que tá entrando, que trabalha contigo ali, etc, assim, o que tu acha que, assim, ó, cara, tem vontade de trabalhar, faz assim, ou tem as características, algo que tu vê assim, ó, cara, esse tipo de pessoa o mercado precisa, porque basicamente, hoje você tem quantas lojas? São 8. São 8 lojas, pô, então é um monte de gente trabalhando junto. E acredito que cada vez contratando mais. Como que faz pra isso? O que é necessário? Eu não me importo com currículo, tá? Currículo, experiência pra mim, eu nem olho, pra falar bem a verdade. Eu dou uma olhada ali só pra ver se a pessoa fica tempo nos empregos ou não. Legal. Aquele pessoal que fica 1 mês, 2, 3, a Legal. gente já vê que é Tamo problema junto. e a gente corta fora. Então a gente já entende um pouco que o quê? A pessoa meio ser persistente já é uma característica. Porque o que acontece? Muitas vezes assim, eu fiquei 1 mês em um, 2 meses em outro, porque não era o que eu queria, a empresa era isso. O problema não é só a empresa. Tem pessoas que ficam nessa empresa. O problema é tu não saber Exatamente. lidar com as normas dessa empresa. Já é um perfil que tu vê, opa, esse aí cara vai ter problema aqui Vai também ter daqui a um problema. mês. Claro. Então, isso é o que eu olho num currículo, o tempo de permanência nas empresas. Se não tem experiência, não importa. Se tem uma experiência em outra área, não importa. Eu não me importo com isso. Eu me importo que seja uma pessoa comunicativa, uma pessoa carismática. Então, eu marco entrevista só pra ver como que a pessoa vai chegar e me dar oi. É só isso que me importa. Como que a pessoa vai entrar dentro da empresa, vai dizer que veio pra entrevista, vai pedir pra falar comigo e vai me dar um oi. É isso que eu quero ver. Eu quero ver se é uma pessoa sorridente, se é uma pessoa que sabe se comunicar, se é uma pessoa que tem postura, ou se é aquela pessoa, às vezes, que já chega com os ombros caídos, sem ânimo nenhum, que não consegue nem falar, ou que se fala, tu não ouve a voz. Como que eu vou contratar uma pessoa desse perfil pra trabalhar com vendas? Não vende, pra né? trabalhar Contato com com público. Não faz né? contato. Não tem como. Então, eu preciso de uma pessoa que tenha postura, uma pessoa que saiba se comunicar, que eu consiga ouvir a voz dela, uma pessoa sorridente, uma pessoa que tenha entusiasmo, que tenha carisma. É isso que eu quero ver. Isso eu vejo nos primeiros 2 segundos quando a pessoa chega na empresa. Não precisa nem conversar. A conversa depois é só pra pessoa não dizer que foi ali só por 2 segundos. Então, às vezes as meninas dizem, nossa, a entrevista durou 1 minuto, durou 2 minutos. É porque não me importa a conversa que eu vou ter ali na entrevista. Eu quero ver qual é o perfil da pessoa. Sim. Eu quero ver como que a pessoa se posiciona, como que ela se comunica. Se ela sabe chegar, eu faço uma pergunta e ela sabe me responder e dar continuidade no assunto. Ou se eu vou fazer uma pergunta, ela vai me dizer sim ou não, aquela resposta pronta e morreu. Sim. Não é um Não perfil funciona, para trabalhar claro. com vendas. Pode ser excelente em outra área. Pode ser excelente em outra área. Mas eu preciso de pessoas para trabalhar com vendas, para trabalhar com pessoas.
Para te trabalhar com pessoas, tu precisa gostar de pessoas. Tu precisa querer conversar, tu precisa querer tratar bem, tu precisa se importar em tratar bem alguém e dar um bom atendimento para alguém. Não é todo mundo que tem isso, são perfis. Eu procuro pessoas que tenham ânimo, entusiasmo, carisma, que sejam simpáticas, que saibam sorrir. É isso que eu procuro. Pode ser homem, pode ser mulher, não me importa a idade, não me importa nada. É só isso que me importa. Nunca trabalhou? Tem uma menina de 16 anos hoje trabalhando com a gente. Ela trabalha já tem bastante tempo. Maravilhosa. Agora já contratei uma menina de 18, uma menina de 20. São meninas novas, são meninas jovens. Todas elas têm entusiasmo. Todas elas têm um sorriso bonito e têm vontade. Todas elas aprendem rápido e se dedicam. Já tive pessoas de todas as idades e algumas dão certo, outras não dão certo. Algumas... elas já vêm com experiências de outro lugar que a gente não consegue moldar, porque eu fazia assim, porque era assim, porque lá... Isso não nos importa como era em outros lugares, nos importa como é dentro da empresa. E eu sempre digo assim, ó, não me importa a experiência, porque uma pessoa simpática e comprometida, eu ensino ótica. Eu ensino ótica pra qualquer um. A técnica se ensina, né? Eu ensino pra qualquer um. A técnica se ensina, é tranquilo. Exatamente. Vai olhar lá o que tem que fazer e tal. É fácil, fácil. Mas eu nunca vou ensinar uma pessoa que tem a técnica a ser simpática. Cara, tu não ensina a pessoa a sorrir, né? Eu não vou ensinar uma pessoa a ser simpática, a ter ânimo, a ter entusiasmo, a ter carisma. Ou tu nasce assim, ou tu não nasce assim. Isso se fala muito hoje em hard skills e soft skills. E se fala a hard skills, que é basicamente a técnica daquilo que antigamente se era o que mais se exigia, hoje é quase ficado de lado se a pessoa não tem os potenciais realmente de carisma, de vontade, de essas coisas. Que é o que puxa mesmo. Que tu não consegue ensinar. Né? Não consegue. É difícil, né? Se eu quero uma pessoa para fazer um trabalho de escritório, pouco me importa o carisma, o entusiasmo e o sorriso dessa pessoa. Ela só precisa ter a habilidade de fazer aquele trabalho. Vai pegar o processo ali, vai colocar o processo, ela vai seguir aquela ordem, tudo. A técnica tá resolvida. Tá resolvido. Né? Cada profissão com a sua necessidade. Para vendas é isso que eu procuro. Para outras funções, daí são outras habilidades. Sim. Mas eu não posso pegar uma pessoa que não sabe sorrir e fazer trabalhar com vendas. Uma pessoa que não sabe se comunicar e fazer trabalhar com vendas. Mas um pouco agora, puxando, né? Um pouco do teu perfil também, dá pra ver que é sorridente, que é puxa e tal, e é óbvio. Isso, né? E aí você traz o início, né? Falando que as pessoas têm a mesma sintonia, né? Tem que ter a mesma sintonia, a mesma lógica. Era uma forma de responder isso também. Tipo, olha só, as pessoas têm a mesma sintonia, por quê? E de próprio manter a cultura da empresa. Porque, exato. basicamente, se tu é assim, tu quer que as pessoas também... Aí outra, quando aparece essa forma na rede social, quando a pessoa vai pro lugar, ela tá esperando aquele posicionamento ali. Claro. Eu tava de férias, fui viajar. Vi um restaurante, desde assim, de pegar comida e levar, sabe, na rua, com um monte de vídeo no Instagram, com umas massas, assim, legais. Eu disse, vou lá. Eu caminhei 3 quilômetros pra chegar lá. Eu entrei num lugar escuro, sem ninguém, vazio, assim, o atendente não tava ali. Fiquei parada esperando alguém vir. Veio uma pessoa com uma cara de tristeza me atender. Eu nem sabia o que eu ia pegar mais. Peguei qualquer coisa. Quando eu provei, pra mim, o gosto tava tão ruim que eu coloquei fora e voltei os 3 quilômetros caminhando. Porque o atendimento foi horrível. E não foi isso que eu fui lá procurando. Experiência, claro, eu fui procurando aquele atendimento alegre, aquelas cores, aquela luz, aquela comida bonita. Eu cheguei aquele lá prato e não sorrindo, tinha nada. Real. A pessoa não me deu um sorriso. A comida tava feia. E eu voltei 3 quilômetros caminhando de novo, arrependida de com um beijo desse tamanho, brava. Com fome. Com fome ainda. Não, mas né? Mas é isso, é realmente. Se talvez a pessoa fosse uma pessoa sorridente, que tivesse me recebido bem, eu teria comprado, eu teria gostado. Não sei. Porque a informação tá ali também. Não foi o que aconteceu. A informação tá ali, né? Não foi o que aconteceu. O espaço também movimenta, é a pessoa que tá ali, cara, não adianta, quem trabalha com venda, trabalha com outras pessoas, essa é uma característica bem específica, né? Ser carismático, sorridente, isso chama alegre dentro, né? Nunca vai fazer negócio ou comprar com alguém que a gente não gosta. Isso me lembrou a frase do outro podcast que a gente tava fazendo aqui também, eu gravei, anotei, do seu Elton. Felicidade é o antídoto do problema. Se o cara chegou com um problema, o cara chegou com fome. Entendeu? Cara, se o cara tá ali alegre pra receber, ele, cara, é o antídoto da fome do cara, entendeu? E deu outro tipo de problema. Então, eu conectei, gravei isso, sabe? Eu gostei mesmo. E aí eu falei, vou usar. Na época da clínica. Mas é bem isso. Hoje na ótica até não, porque as meninas hoje que eu tenho, a equipe é muito bem treinada, não precisa disso, tá? Mas eu sempre avisei o pessoal, olha, se tu não precisa ser bom em técnica, tu só precisa ser simpático e carismático. Quando o cliente, o paciente, vai escolher aonde comprar, ele não está julgando a tua técnica, ele está julgando quem vai atender melhor ele. Não, é verdade. Então, tu pode ser o maior ignorante na parte técnica. Se tu souber como conversar, como conduzir uma conversa, tu vai fechar um orçamento que aquele melhor de técnica que não sabe se comunicar não fecha. O cliente, ele não sabe disso.
Ele não entende tá técnica. interessado nisso. Ele tá interessado no atendimento. Quem que vai atender melhor? Porque ele tá colocando o dinheiro dele ali. Eu não vou colocar o meu dinheiro num lugar que eu não fui bem atendido por uma pessoa que eu não gosto. Eu não vou dar uma comissão pra uma pessoa que eu não gosto. Claro. Eu quero comprar aonde eu vou me sentir especial, aonde eu tive o melhor atendimento, onde a pessoa foi mais simpática, onde a pessoa me deu mais atenção, onde a pessoa me explicou mais, demonstrou mais interesse, me ouviu mais. Então, o cliente, ele só julga isso. Claro, alguns estão... Na ótica é diferente porque tu não está fazendo um procedimento técnico, né? Tu está oferecendo um serviço que vai para um laboratório produzir. Mas dentro da odontologia, eu estava sempre dentro da clínica, coordenando e observando e controlando tudo. Mas eu via muito profissional ruim ter muito cliente. E muito profissional bom sem cliente nenhum. Por posicionamento, por simpatia, por conversa. A comunicação faz parte É do comunicação. negócio, né? Não tem... Venda é só comunicação. E assim, ó, antes da gente ir pro bate-bola, que o nosso horário já tá... Eu Passa quero... ligeiro, né, eu cara? passo muito, Meu né? Deus. Tá, eu quero perguntar uma coisa assim, ó. Eu sou o louco do óculos, assim, se eu compraria, tipo assim, cada roupa eu acho que tem que ser um. E tu é uma pessoa que é vaidosa. Muito. Me diz uma coisa, como que é pra ti ter uma ótica assim, ó, tá? Quantos óculos tu tem em casa, tu chega a novidade, tu separa o teu já? Como é que funciona isso? Eu não tenho nenhum óculos de grau. Mentira! Mentira! Sério, eu não uso grau. Eu fiz um óculos com proteção, né, pra luz azul, Aham. que eu não uso. Eu esqueço dele, porque como eu não tenho grau, eu não sinto falta. Sim. Como eu passo o dia inteiro na rua, eu também não sinto falta. E eu tenho 2 óculos solares. Um preto e um dourado, só pra Meu variar Deus. com a roupa. É só Tá, isso. e eu teria óculos de grau 100 graus só pra combinar com as roupas, entendeu? Cara, ia ter muito isso. Sabe aquelas pessoas? Eu acho muito chique a pessoa que cada roupa tem um óculos de grau de acordo com a armação que cara- combina e tal, É que- sabe? Eu faria super. Casa de Eu- Ferreiro, espelho de palha. Eu amo me arrumar. Eu amo. Sim. Eu amo tudo. Eu amo joia, eu amo roupa, eu amo tudo. Mas eu aprendi que a gente não precisa ter mais do que o necessário. Eu não uso grau. Eu sou uma só. 2 óculos solar tá bom. Então eu não tenho nada assim, ó, em quantidade. Eu não tenho nem roupa, assim. Eu tenho as que eu gosto e não é um guarda-roupa tão cheio de roupa. Não tenho. Porque eu aprendi a ter o necessário. Eu tenho o que eu gosto, mas é o necessário. E no fim, tu óculos acaba usando aquilo também. que funciona, Exatamente. né? Que é só Porque que fazer isso, funciona. tu pode ter 30, tu vai usar 2, 3 que são os que tu É, mais gosta, né? A gente tava falando disso semana passada. Que, tipo, cara, sei lá, tem 5, 6 tênis, mas tu usa sempre os mesmos, Sempre o mesmo. 2, 3 no Sempre, máximo. sempre. E aí, tipo, é bem... E a gente agora com as camisetinhas pretinhas. Tudo pretinho, ali, com as Uniforme. pretas. Vai. Eu tenho um que eu só lembro dele quando o olho arde. Se eu trabalho no escritório que cansa, aí eu lembro que o óculos Lembra que existe. tem. Mas eu não coloco. Porque daí eu penso, eu vou dormir amanhã, eu vou acordar bem. Melhor. Amanhã não vai doer. Tá aí, pra gente começar no nosso bate-bola. Agora assim, ó, o que vier, Tá, vem. Pra começar, chimarrão ou café? café. 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 É louco do café que nem nós. É, Lucas, vai tomar café, Não, na café. realidade, assim, ó, eu não tomo café. É muito pouco. Eu não tenho nem café na minha casa. É. Eu não tenho cafeteira, eu não tenho nada, mas eu também não gosto de chimarrão. Ah, entendi. entendi. Então, o chimarrão, mas- never. Tá, nunca. então vamos lá. E entre café energético? Eu não bebo nada industrializado. Toma. Então, Então, então tá, café. então, Dá-lhe. vamos no Eu café. bebo água, É. café, chá. É isso. Nossa. Óculos de sol ou óculos de grau? Sol, claro. Bem grandão, assim, ó. Pra chamar a atenção onde eu estiver passando, só vão ver o óculos. Tá, é isso que eu ia perguntar. Óculos fashion ou confortável? Por conta das duas que tu vai. Fashion. Fashion. Eu gosto de chamar atenção. Azar se não é Assim, ó, confortável. quando eu vou comprar sapato, as meninas vêm e me dizem assim, ó, esse é bem confortável. Eu não quero que seja confortável, eu quero que seja bonito. Confortável, eu fico em casa. Confortável um chinelo em casa, lá, tá ótimo, né? Boa, boa. Atendimento no balcão ou gestão do escritório? Gestão do escritório. Eu gosto de ver o panorama geral e criar estratégia. Adoro criar estratégia. Isso é ótimo. Prefere venda presencial ou rede social? Venda presencial, Gosta. venda presencial. E óculos, apesar de ter muita venda online, a gente precisa de medida, né? Tudo personalizado. Então, venda presencial, balcão, com certeza. Estratégia planejada ou um improviso criativo? Estratégia planejada, planejamento sempre. Improviso, se precisa improvisar porque alguma coisa já não deu certo. Não, estratégia, alguma coisa. Plano B. Fim de semana é pra descanso ou pra planejar? Pra descanso, o fim de semana é meu pra eu fazer o que eu quiser. Um hábito que te ajuda a manter o foco no meio da correria. Academia, treino e pintura. Os dois. Pintar pra mim é a maior terapia. É. Tu pinta o quê? Abstrato, eu não sei dizer. Mas tipo quadro real, assim? Quadro, que quadro, mas massa! tudo abstrato. Eu não tenho talento nenhum pra desenhar, pra fazer nada, assim. É só misturar cor. É só isso. Um aprendizado que a troca de carreira te trouxe. Persistência é bom, mas persistência demais é burrice. Resiliência é melhor.
O maior desafio de liderar e inspirar um time? O maior desafio de liderar é tu saber que a inspiração vem das tuas ações, mas também vem da tua comunicação com o time. Tu entender o que cada pessoa precisa para ser motivada, qual o objetivo de cada pessoa e como trabalhar com cada pessoa. Todo mundo é diferente, todo mundo tem algum detalhe diferente. A gente precisa entender cada um e trabalhar diferente com cada um deles. Tá, e com uma palavra, na tua visão, empreender é... Criatividade, inovar. Empreender é inovar. Quem quer empreender fazendo o mesmo que todos os outros não vai chegar em lugar nenhum. Sabe que geralmente quem senta pra conversar com a gente diz assim, ó, quando a pessoa acha que vai empreender pra investir e trabalhar menos, ela tá empreendendo errado. Não, a gente não trabalha mesmo. Quando tu pensa assim, eu vou abrir um negócio pros outros trabalhar pra mim, cara, tu já tá abrindo errado. Não. Tu vai sempre trabalhar mais, porque a cabeça não para. Mesmo que tu não esteja com o corpo presente ou se movimentando dentro da empresa, a tua cabeça vai estar sempre ligada, pensando e avaliando sempre. Não adianta. Às vezes a cabeça cansa mais do que o corpo. Exatamente. Cansa muito. Passa na rua, vê alguém usando óculos. Ah, que massa aquele óculos ali. Vou botar. coração quer será? Não tenho ainda. Qual fornecedor? E não me importa o negócio, assim, eu passei na frente de qualquer negócio que seja, eu vi algo legal, já vou ter um monte de ideias tentando trazer pro meu negócio. Eu vi uma pessoa na rua com alguma coisa interessante, eu vou focar naquela pessoa e tentar trazer aquilo pra dentro da empresa. Eu tenho uma mania que eu sinto que tu deve ter muito mais que é o seguinte, quando eu chego num restaurante, num lugar, e eu vejo que não tem muito movimento, eu começo a contar o número dele, o número de garçom, e eu falo, gente, hoje não vai dar, vai dar prejuízo. Eu sempre faço a média de faturamento que estão ganhando naquela noite. Cara, normal. Pra mim, não vou nem responder, porque isso é... Aí eu comecei a fazer isso tipo, em tudo. Eu chego normal. assim, numa loja, tem 4, 5 vendedores de braço cruzado, e eu já falo, mas tem 2 ar-condicionado ligado. A luz, a não luz sei dele tá o quê. dando alto. Assim, eu Normal. falei, cara, hoje, no mínimo, de custo fixo, 2.500. Bah, não vai vender isso Não vai hoje. vender Bah, do isso. jeito que tá. Cara, mas restaurante pra mim é obviamente normal. Tu chega e começa a pensar, quantos garçom, começa a olhar os pratos do cardápio, agora vai avaliar que pratos que vai, isso tá caro. Não vai Isso aqui, bah, velho, isso aqui tá gastando muito pra fazer isso aqui. E tá, é normal. É muito legal, costume, né? é costume. Não, e é engraçado, tipo assim, quando tá com alguém que não é desse meio, tipo assim, meus pais não são desse meio. Minha mãe, tipo, é professora, aquela coisa assim, muito tranquila. E eu falo, e daí ela começa a olhar, o que tá fazendo? Eu falei, mas hoje vai dar prejuízo. Ficou viajando aí, guri. Tem a ver com isso. Eu já começo a imaginar, assim, pra fazer o fechamento do mês, pra ver quanto de margem fica, pra ver se tá rendendo ou não. O funcionário muito louco, que eu trocaria, as coisas que eu iria mudar. Sei, ele tá na No berlinda. negócio dos outros, a gente entra mudando tudo. muito bom, né? No nosso, a gente entra, vocês não enxergam. É Boa, muito bom ser boa. consultor, né? É ótimo. Tá, e pra nós finalizar, se tu pudesse, hoje, olhando pra aquela câmera lá, falar com a Taizinha de 10 anos, assim, sabe? Tipo, começando a entender como funciona. O que tu falaria pra ela? Olha, eu tava refletindo sobre isso agora há poucos dias e eu cheguei em um lugar que há 10 anos atrás eu não imaginava que eu chegaria. Então, há 10 anos atrás, eu não tinha ideia nenhuma que eu chegaria no sucesso que eu tenho hoje e que eu estaria ainda crescendo e com novidades para lançar até o final do ano. Então, eu cheguei em um lugar só por acreditar. Eu sempre acreditei no meu potencial, eu sempre acreditei que eu era capaz de fazer porque eu conheço as minhas habilidades. Eu sei aonde eu posso chegar. Então, mesmo quando eu mudei de profissão, que me diziam que eu não sabia nada e que eu estava mudando porque eu não dava certo, eu acreditei no meu potencial e eu sabia que eu dava certo e que independente do que eu fosse fazer, eu teria sucesso. Porque eu ia fazer com amor e aquela frase, eu amo. Faça o melhor que você pode na situação que você tá, né? Até que tenha condições de fazer melhor ainda. Porque senão a gente se torna medíocre, né? Exato. Eu disse, eu nunca vou me permitir ser medíocre. Eu sempre vou ser a melhor versão minha em tudo que eu fizer. Qualquer coisa que eu for fazer, eu vou fazer o meu melhor. Não importa se eu quero, se eu não quero. Não importa a minha vontade. Eu vou dar o meu melhor porque eu tenho um objetivo. E foi assim que eu atingi meus objetivos e agora eu dobrei os objetivos. Vai aumentando. E aí, ano que vem tá ali, depois não aumenta mais um pouco a meta e assim 2 vai. anos atrás, eu não imaginava que eu ia estar aonde eu tô hoje. Tá? Num geral, assim, de vida, eu não imaginei que eu estaria. E eu acredito que daqui 2 anos, eu vou estar dobrando isso. Então, é só por acreditar, fazer o melhor em tudo que a gente fizer. Não importa o quê, tá? Não importa o quê. Se eu tiver que
ir em algum lugar fazer uma reforma ou fazer uma faxina, amanhã eu vou desenhar móveis, então não importa o que eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. Mesmo que não seja o melhor comparado a outras pessoas, vai ser o meu melhor. Vai ser sempre o meu melhor, não importa o que eu fizer. Quando a gente faz isso, a gente chega onde quer. Tá, e aproveitando agora, que agora já me surgiu umas outras perguntas. A gente conversou uma vez com o Caíto Maia da Chili Beans e ele falou que o sonho dele era ter uma chili em Nova York. Tipo assim, que quando ele pensava assim, ele já estava enorme no Brasil, ele pensava assim, já tinha outros países, mas ele falou, cara, eu quero ter em Nova York, eu quero estar naquela rua. Se tu pensa hoje, o que seria um sonho de ter um atacadão aonde? Eu tenho os pés muito no chão, tá? Eu posso ter vontade de vários países, mas eu sei que antes de qualquer coisa, a gente tem regiões. Eu tenho o estado, a gente tem a região sul, a gente tem o país, a gente tem muitas regiões aqui próximas. Eu não posso pensar em querer crescer mais do que eu posso. Eu tenho todo o Rio Grande do Sul. Antes de eu ser grande no Rio Grande do Sul, e eu não preciso ser a maior, porque eu sei que tudo leva tempo e a empresa é muito nova, são só 7 anos ainda. Então, a minha vontade é expandir no estado. Fiz o estado, talvez Santa Catarina. Eu vou crescer aos poucos. Não tenho essa ambição de outros países, de outros lugares, porque eu tenho o pé no chão de fazer as coisas devagar e de um jeito certo. Quero crescer? Quero, mas quero crescer do jeito certo. E até mesmo aproveitando uma malha logística, né? Daquela coisa assim, vai tipo... Logística. Só aumentando a quilometragem proporcional. Então, O pé no chão, né? Quando Pé tu no já chão. é grande dentro de um país, tu olha para o mundo. Sim. Eu sou grande dentro da minha região do estado. Eu tenho todo o estado ainda para aparecer. Tu então, pensa, eu não tipo, posso. Porto Alegre é um sonho, assim, não? Ou tu acha que a capital Eu já ainda não é? Sapucaia, Uhum. Porto Alegre... Eu não gosto de Porto Alegre, sabe? Porto Alegre... Não é que não Mas puxa. sabe que é muito comum isso. Tem marcas que não têm a missão da capital. Pelo contrário, o próprio Delivery, a gente conversou com ele e ele falou assim, cara, a gente quer ser gigante nos interiores. A gente tem as capitais, ok? Mas a gente quer, tipo, ser aquela pessoa que entrega no interior, sabe? Eles gostam disso, sabe? Então, tem muita região, tem muita cidade boa, tem muito lugar que a gente pode ainda aparecer e que a gente pode criar uma ótica legal e diferente do que as pessoas estão acostumadas a ter. E daqui a pouco cai a oportunidade de ter em Porto Alegre. Também, Beleza. também. Acontece. Acontece, Sim, mas... sim. Eu Eu tenho entendi os tua lugares ambição. que eu gosto. Eu não escolho, eu quero esse e eu vou montar nesse. Não, é onde tem o melhor ponto. Entendi. Talvez onde tem o melhor ponto não era onde eu estava planejando no momento. Entendi. Mas é onde tem a oportunidade, é onde eu vou. Tá, então o que baliza o teu mercado de expansão são as oportunidades que aparecem. Oportunidade. Ah, que legal. Oportunidade. Eu tenho as minhas ideias, eu sei aonde eu quero estar. Mas eu vou aonde tiver a melhor oportunidade. É, e o pé no chão, Show, não adianta, show. tipo, é isso, beleza. Aqui É me que- serve, aqui não me serve. É, se a Não gente agora, não- talvez amanhã. Talvez Sei. amanhã. Então, eu não posso ter uma ambição muito grande e dizer, eu quero ser a maior do país. Calma, tem muita empresa grande, muita empresa boa aí. Eu sou a pequena aqui ainda. Então, vamos com calma, aos pouquinhos, e vamos ver o que o futuro reserva. Pô, show. Muito bom, cara, passou muito Cara, rápido, né? Passou rápido, né? Meu Deus, cara. Quando ele Começou- quando deu meia hora, eu falei, meu Deus, e a gente nem tinha começou- conversado bate-bola ainda. É verdade. Muito legal. Muito bom. Tá aí, a gente queria só te agradecer, a gente sabe assim, ó, só pela loucura que é esse monte de loja que ela tem, ela conseguir numa quarta-feira de tarde estar aqui presente, então assim, a gente agradece imensamente, obrigado, dizer que tanto a Anf quanto a administração da Anf tá super à tua disposição, venha mais vezes, venha conversar com os nossos alunos, que vai ser sempre um prazer te Muito receber. obrigada. Muito obrigada por me receberem hoje. Muito obrigada pela conversa. A gente agradece aí, foi um baita episódio pra gurizada nos assistir. E, cara, brigadão, disposição do porta aberta, né, Cauã? Show. Valeu, Paulinho, obrigado Fechou? mais uma vez pra ti também. Valeu, né? Valeu. É nóis. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Bora. Valeu!